Mas é aquela história, quando você começa, tem que terminar. Então não adiantava eu parar esse daí, já começado, e ir para o outro. Ia ficar os dois desarrumados e eu gastando dinheiro. Então foi mais propício consertar isso daí. Mas estamos aqui, irmão, para a glória do nome do Senhor, vencendo, né? Os irmãos que chegaram aí e ficaram meio perdidão, Gênesis capítulo 26, versículo 1. Nós iremos ler juntamente aí na Bíblia, os irmãos acompanhando, para ficar melhor, para a gente estar entendendo. Às vezes a gente traz um outro estudo, os irmãos entendem, mas aqui na Bíblia é melhor que vocês vão acompanhando versículo por versículo igualmente, né? Pode ter uma diferencinha de frase, algum tipo de estilo, mas é a mesma coisa, é o mesmo significado. Talvez mude um pouquinho o jeito de palavrear. Inclusive essas Bíblias de hoje que eles fizeram, eu achei muito assim, desculpa a palavra, péssima, né? Porque o linguajar é bem ruim. Quem estava pregando aqui, eu acho que o pastor, não me esqueci, era o irmão José, né? Estava pregando domingo aqui, a Bíblia dele é uma linguagem bem atualizada e ele estava assim, perdidão, porque a gente já está acostumado com uma linguagem mais antiga, né? Mas bom, estamos aqui para falar sobre isso. A Bíblia diz aí no tema aí da sua Bíblia também, que Isaac foi a gerar por causa da fome, ou seja, luta, passando luta. Hoje em dia, irmão, quem não passa luta? Inclusive eu já iniciei a mensagem falando sobre algum tipo de luta, né? Que estava enfrentando. Mas Deus tem sido bom comigo. Deus tem sido, na verdade, se eu for colocar aqui, classificar aqui, não tem vocabulário, nem um nome que possa enaltecer Deus. Porque Deus, irmão, ele é algo que é inexplicável, ninguém explica o que Deus pode fazer. Deus tem sido bom para conosco, Deus tem dado as suas oportunidades, Deus tem sido fiel, e provando no livro de Hebreus que Ele é fiel mesmo. A Bíblia diz aí no primeiro versículo que havia fome na terra, além de uma primeira fome, quer dizer que anteriormente já tinha tido uma outra crise, né? Uma outra época também desta forma. Como nós também, no nosso tempo, vivemos tempos difíceis, né? Às vezes tem ano que é melhor, às vezes passa 3, 4 anos que dá uma arruinada, depois melhora de novo, depois fica equilibrando, depois bate na trave e fica naquilo, né? Tipo assim, eu não guardei nada, não consegui guardar nenhum dinheiro, mas paguei minhas contas, vivi bem, comi bem. Tem época que é assim, mas tem época que não é. Então isso aconteceu naquela época e acontece nos dias de hoje. Igual hoje, o tempo hoje que a gente está vivendo é um tempo bem complicado, né? Estamos passando uma época difícil, que você compra um trem hoje de um preço, depois já é de outro. Eu ainda alcancei uma época que a gente comprava um óleo pela manhã e quando era meio-dia era outro preço, quando era à tarde era outro preço, então era uma época difícil também. E alcancei uma época também que chamava o RV, eles queriam implantar uma espécie de dólar brasileiro, e que todo dia ele tinha um valor. Vamos supor, o rádio anunciava, a televisão, hoje o RV amanheceu de 1,86, à noite fechou em 2, e assim por diante, ficava oscilando igual o dólar oscila. De uma certa forma que não foi muito para frente isso, até que chegou aí a nossa moeda principal, que é o real, já vem há muito tempo esse real, e às vezes nossa inflação equilibra, às vezes desequilibra, mas a gente vai lutando, né? A gente sempre tem Deus na vida. E a gente entende aqui nesse primeiro versículo, falando sobre a crise, fome, falando sobre peleja, a Bíblia diz aqui que quando aconteceu isto, pela segunda vez, mas a gente tem que entender que isso aqui não foi simplesmente um parecer dele, foi Deus permitindo ele aí naquele lugar. Então tem situações que surgem nas nossas vidas que nós não entendemos a princípio, mas a gente só entende quando está passando pelo momento. Existe situação na nossa vida que nós não entendemos e depois a gente passa a entender. Como eu comecei falando sobre automóveis, a gente às vezes acha ruim no momento, mas já pensou se você está viajando para um lugar longe e esse automóvel seu dá esse problema, longe, 300, 400, 500 quilômetros fora daqui, para você ter que deslocar esse carro em cima de guincho, pagando isso, pagando aquilo, tirando pessoa que bagagem, viagem, tudo, e assim por diante, é mais pior, né? Então assim, mesmo com tanta luta, o Senhor sempre tem estado conosco. E o meu carro, irmão, quando ele estragou, ele não estragou na rua, ele estragou dentro de casa.
Eu cheguei com ele funcionando, parei lá bonitinho e tal, travei alarme, tudo certinho, verificado no noite cedo, que eu sempre verifico, né? Eu não desci ele primeiro, né? Eu funcionei ele primeiro, ele fica sempre primeiro, puxado freio de mão, né? Quando eu levo o pé na embreagem, cadê? Eu falei, o carro estragou dentro de casa. Graças a Deus. Ah, por que graças a Deus? Porque eu acabei de frisar. Já pensou se ele estragando do centro? Um guincho hoje, irmão, do centro da cidade ou de Campinas, qualquer lugar ali até aqui, não é menos de R$200. O cara cobra para trazer, né? Então, assim, não é todo dia que a gente tem esse dia, não. Tem vezes que ele tem nem uns 50 para estar equilibrando, que geralmente ele faz nem uns 50, põe 50 no posto, né? Tem dia que você não está tendo nem uns 50 para abastecer, mais 200 para colocar. Então, assim, eu agradeço a Deus, assim, por o Senhor tem sido bom comigo, não quero ter sido coisas piores. E nessa noite mesmo que deu esse problema, a gente estava numa chuva, não foi? Minha esposa até comentou assim, nossa, ainda bem que no momento daquela chuva ele não fez isso, porque se ele tem atrapalhado na da chuva ali, tinha sido mais pior ainda. Temporal, chuva e o pessoal, querendo ou não, irmão, o brasileiro é aproveitador. Brasileiro, todo brasileiro é aproveitador, todos, não existe esse que não seja não, todos são aproveitador, e eles aproveitam a situação, a ocasião. Ele olha ali a sua ocasião, você vê você ali no sufoco, chuva, família, ele, não, aqui é o momento de eu tirar meu prejuízo. Ele acha que você é o culpado pelo prejuízo que ele teve anterior, e não, se fosse assim, eu ia fazer meus orçamentos para cumprir as minhas despesas em casa nas pessoas. Não é assim que funciona, né? Agora, porque meu carro estragou, agora eu vou fazer um serviço para uma pessoa que vale 1.000, vou dizer que é 6.000 para tirar o prejuízo. Não é assim. Mas a maioria do povo é assim. Eu digo isso não é por ninguém, eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu andando nesse carro aqui, esse aqui mesmo, indo para o Tocantins com ele estragou a mocinete, estava estralando demais no caminho. E eu parei, pus uma graxa lá, foi um mecânico que colocou a graxa lá e falou assim, ó, se a próxima cidade que você for, você manda trocar. E a gente foi. Só que quando eu cheguei lá na cidade, irmão, Deus me deu um pensamento. Até falei, minha esposa estava. Até falei para ela, eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não conheço a cidade e eu não vou chegar com vocês lá com esse carro, eu vou parar num lugar e vou chegar lá a pé. Para o rapaz achar que eu sou da cidade, porque senão ele vai ver a placa Goiânia, porque esse carro é a placa de Goiânia, e vai ver a placa Goiânia, mala e tudo, aí vai identificar na hora que eu estou viajando na beira da BR, então não vai dar certo. Chega lá a pé, chega lá e falei, cara, boa tarde, você tem a mocinete do mundo aí, 98? Tem. Quanto fica? R$80, mão de obra 40, tá, beleza, 120, tranquilo, não pode mandar. Cadê o carro? Eu vou lhe buscar. Tinha ficado na esquina assim, trouxe. Rapaz, quando esse homem viu nós chegando, tirando os que tem que tirar o cinema da porta-mala ali, que ele viu descendo as mochilas, que ouviu a placa que viu, perguntou se nós estávamos viajando todo. Esse homem mudou o aspecto totalmente. Minha esposa é testemunha. Ele pegou e entrou lá para dentro e falou para o funcionário dele, termina esse serviço aí. Então assim, ele queria, por tudo, irmão, um serviço desse ia ficar pelo menos uns R$400 no mínimo. Que o pastor amigo meu, o pastor Henrique, foi viajar e o dele deu quase esse mesmo problema. Chegando aqui no Talismã, o rapaz cobrou 500 conto para trocar. E ele teve que pagar. Não podia ficar na estrada. Bom, o anjo do Senhor apareceu aqui no versículo 2. O anjo do Senhor apareceu e disse a ele, desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra, versículo 3. Peregrina na terra, eu serei contigo, te abençoarei, a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tem jurado para Abraão, o teu pai. Bom, aqui ele manda descer uma terra que ele determina, e o versículo 3, ele já está dizendo para peregrinar, peregrina nessa terra. Ele manda peregrinar, mas o que eu observo não é peregrinação. O que eu observo é ele dizendo assim, e eu serei contigo. Então quando o Senhor determina algo para nós, e ele diz que ele é conosco, nós não devemos temer em momento nenhum, seja onde quer que esteja, ou seja em qualquer situação. É como diz o Salmo de número 46, o Senhor está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Às vezes, irmão, as situações da vida, por nós ser humano,
um ser emocional e que tem sentimentos, é claro. Temos medo também, tenhamos coragem, mas às vezes a coragem não chega, chega o medo primeiro, a gente às vezes teme um pouco. Isso é natural, a gente se abater com algum tipo de lutas que surge. Mas quando nós ouvimos algo da parte de Deus, dizendo que Ele está conosco, dizendo que Ele vai determinar algo para a nossa vida, é motivo de alegria, porque quando aqui nós observamos essa parte dele dizer que serei contigo, o anjo aqui, sendo o próprio Deus aparecendo aqui a Isaac, a gente entende perfeitamente que ele está transferindo uma promessa que ele fez no capítulo 12 do mesmo livro, ao seu pai. Quer ver? Vamos voltar lá no mesmo livro aqui, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo de número 1. O tema diz aqui, ó, Deus chama Abrão e faz promessa. O versículo 1 ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei, te guardarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isto aqui é uma promessa de Deus. Então, quando a gente observa o que Deus quer fazer conosco, irmão, às vezes nós não pegamos ainda, porque a gente não saiu ainda do lugar onde o Senhor quer. Quando Ele chega, Ele fala: Senhor, sai desta terra, sai da tua parentela, que eu te mostrarei. O Senhor só vai mostrar algo para nós quando nós agir. Tem momentos em nossa vida que, se nós não agirmos, Ele não desenvolve o ministério da nossa vida. Por isso eu sempre digo que aos irmãos, os irmãos sabem, eu gosto muito de bater nessa tecla. O fim do ano chega rapidão e a gente fala: não, mas ano que vem eu vou fazer. E às vezes a gente acaba não fazendo porque passa rápido. Hoje é o que? 11 ou é 10? Já é 11 de dezembro. 20 dias mais ou menos aí para encerrar este ano. E que vai ser rapidão, irmão. Logo, logo a gente está aí já, Natal, Ano Novo, dando abraço pro povão e tal. E começa tudo de novo, 2025. Os afazeres, emprego, tudo do mesmo jeito. Então, quando a gente não toma uma determinação de sair, estou falando a questão de agir. Vamos agir, vamos determinar. Porque o Senhor, Ele só vai mostrar quando a gente fizer isso. Quando você abre a Bíblia no livro de Ezequiel 2, eu acho, ele diz: levanta-te, filho do homem, põe-te em pé. Acho que é 2:10. Levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus, irmão, Ele não chega a dizer nada para uma pessoa que Ele não quer nada, não. Deus não vai dizer um projeto dele para alguém que só quer ficar parado, sentado, não. Ele só vai falar se aquela pessoa tiver uma determinação e tiver o id de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Aonde quer que tu queira me enviar, aí você vai ouvir a voz de Deus. Deus só fala com alguém que ele estiver de prontidão. Ele fala: põe-te em pé, eu falarei contigo. Quando ele disse aqui, ó, no capítulo 12, ele mandou sair da casa do pai, sair da terra dele, sair da sua parentela, que ele mostraria a ele o lugar onde ele deveria ir. E ele segue fazendo a promessa aqui no versículo 2, dizendo assim: ó, farei-te uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isto aqui, irmão, não é com Isaac, isso aqui é com Abraão, primeiramente. Nós voltamos aqui porque nós achamos essa ligação, desta aliança, porque no próprio versículo lá ele está dizendo: como eu fui com o teu pai. Quer ver? Vamos olhar lá de novo, onde nós estávamos lendo aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 26. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então esta aliança, ela vai seguindo, ela vai passando-se de geração em geração, como o Salmo diz, que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor, que o amor de Deus, ele vai seguindo de geração em geração. Por isso é importante a gente abraçar a nossa família, abraçar o nosso povo, porque segundo a Bíblia, aquilo que nós colocamos na mão de Deus, concernente alianças dentro da nossa família, eles vão repassando aos nossos filhos, aos nossos netos,
tataraneto e outras coisas que vem, que eu não sei o que é que vem depois disso. Mas o que vier, que tiver dentro da família, faz parte da bênção, né? Faz parte desta aliança. Então a nossa nação hoje tem que se preocupar com o futuro de amanhã. Os pastores de hoje têm que se preocupar quem serão os pastores de amanhã. Eu e você tem que se preocupar, irmão, quem será os pastores dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos de amanhã. Porque se nós não fizermos isso, não levarmos um ensinamento convicto daquilo que Deus quer para uma nação, é uma nação que vai crescer sem saber o que é Deus e o que não é Deus, sem saber o que é provação e o que não é provação. Porque toda vez que vem uma provação, se eu me afasto de Deus porque vem uma provação, eu não conheço Deus. Se eu não sei passar por uma tempestade, então eu não conheço nem um pouco de Deus. Eu não tenho nem 10% de Deus. Todos nós, irmão, passamos por algum tipo de experiência. E todos nós já passamos por algum tipo de adversidade, já vencemos elas também. Não quer dizer que a adversidade chegou, que nós iremos parar, que nós iremos dizer que acabou, vamos chutar o balde. Não existe isso. Existe isso com pessoas que às vezes não têm o equilíbrio de Deus na vida, a unção de Deus, o conhecimento de dizer assim: Deus está conosco. De dizer assim: o Senhor está comigo nesta luta, o Senhor está comigo nesta batalha. Porque a Bíblia ela é recheada de coisas assim, de pessoas, de homens e mulheres que obtiveram vitória, que passaram lutas também, mas que obtiveram vitórias. Que o Senhor falou: vai nesta tua força. Vários momentos você vai encontrar onde Deus sempre está ali encorajando alguém, dizendo: vai que eu estou contigo. Eu irei abrir o caminho, eu irei abrir essa porta, estarei contigo lá. Assim o Senhor falou. Se eu citar exemplo, a gente cita vários exemplos aqui. Quando o Senhor preparou, por exemplo, Moisés, o próprio Deus falou para Moisés: eu falarei na tua boca, eu irei contigo. É eu que estou determinando. Glória a Deus. Chega até a ponto dele querer não ir, querer confrontar. Ele diz: eu não sei falar nada. O Senhor até diz: quem fez a boca do homem? Quem é que fez o homem? Quem fez? Não foi eu que fiz? Na hora certa eu sei como fazer, na hora certa eu sei como falar. Então o que falta às vezes em momentos na vida nossa, irmão, é essa confiança da gente dizer assim: eu estou passando esta luta, mas eu sei que Deus está comigo. Porque tem momentos que é difícil mesmo. Tem momentos que você adoece, por exemplo, uma enfermidade, você acha que vai morrer. Mas se você tiver um entendimento que Deus está com você naquele momento, você sabe que aquilo será passageiro. Glória a Deus. Sempre Deus envia alguém para nos ajudar. Sempre quando você está passando por algo, irmão, sempre Deus envia alguém para dizer: meu irmão, você vai sair desta luta, você vai sair dessa prova, essa enfermidade vai sair, eu determino na tua vida. E ali a gente recebe algo da parte de Deus, irmão. Não é que nós servimos a Deus, que nós somos isentos, não. Nós somos os testemunhas vivas de acontecimento, para nós sempre dizer para alguém, porque é melhor você dizer para alguém assim: ó, eu já passei por isso e eu venci. Eu sou um testemunho vivo aqui do que eu passei, e eu vejo você passando por essa mesma situação. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é: você vai sair dessa situação, do que você dizer assim: ah, eu nunca passei por isso não, mas eu acho que isso aí vai dar certo. Não é assim que funciona. É uma experiência, irmão, que a gente obtém na vida para ajudar as pessoas. Essas experiências que você adquire no decorrer da sua caminhada, ele sempre ajuda alguém. Sempre é importante quando a gente vem aqui na frente e tem algo para contar, algum testemunho que Deus, de alguma coisa que Deus fez na vida sua, da sua família. Sempre é bom, porque sempre você alimenta a fé de alguém. Às vezes a pessoa vem da casa dele abatido, triste, e aí ele chega aqui, você conta o testemunho, e ele diz: rapaz, esse testemunho mexeu comigo. Glória a Deus. Falou comigo. Porque às vezes só entre ele achava que não iria passar. Aí quando chega aqui, alguém contando testemunho, ele fala assim: é a mesma coisa de ser eu falando. E já vi gente pregando e dizer assim: irmão, você só faltou dizer assim, vem cá, a pregação, porque mexeu com ele. Então o Espírito Santo de Deus, irmão, ele atende nesses momentos. Então ele está dando, vamos dizer, como dizer popular do povo, ele está dando a letra, né? Como que você vai sair desta situação? A não ser que a pessoa seja fria de tudo e não crê na espiritualidade de Deus. Porque quando Deus determina aqui, fala aqui, ó, do versículo 4 do capítulo 26,
multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Irmão, falando de coisas grandes. O Senhor está falando aqui de multiplicação, não está falando de coisinhas pequenas, não. Ele está falando aqui, ó, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Irmão, bendito não é maldito não. Bendito é totalmente diferente de maldição. E às vezes nós não entendemos, mas às vezes nós só queremos estar no bem melhor, só queremos estar nadando na bênção. Mas às vezes a luta chega na nossa vida e o Senhor mesmo que permite. Porque eu sempre digo que essas lutas que vêm sobre a nossa vida, ela é uma faculdade de Deus. E é desta faculdade do Senhor que Ele sempre levanta guerreiros e guerreiras, soldados e soldados dessas guerras. Não foi à toa que o cantor Júnior canta aquele hino dizendo que ele não deixa o soldado ferido morrer. Na batalha da vida, nas circunstâncias da vida, em que chega sobre mim e sobre você, entenda que Deus ainda sempre terá o melhor para nós. Deus sempre terá o melhor para esta nação, para aquele que busca o Senhor, para aquele que entende os seus projetos, os seus planos. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui que não tem problema, ninguém vai falar que não tem, todo mundo vai dizer que tem problema, seja um diferente do outro, mas todo mundo tem, ou já passou problema, ou está enfrentando alguma coisa assim. E ao passar essa situação, pastor, a gente pode alcançar uma outra situação? Pode. A gente pode alcançar outra situação. Porque como assim Isaac precisou aprender aqui no capítulo 26, a viver segundo as promessas de Deus, nós também precisamos aprender isto. Aleluia. Promessa, irmão. Promessa é algo que ainda vai acontecer. Tipo assim, alguém fala assim, e fulano já fez aquilo lá, quer fazer que seja? Não, mas ele prometeu. Não, mas ele prometeu. Então você ainda está crente, né? Que tem uma promessa. Só que a promessa do homem, ela é falha, mas a promessa de Deus não. O hebreu diz que ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então se eu tenho esta promessa, se eu guardo a marca desta promessa, por que ela não vai cumprir na minha vida? Claro que um dia ela vai cumprir, irmão. Glória a Deus. O Senhor, irmão, Ele cuida no mínimo dos detalhes da nossa vida. O Senhor sempre tem zelado do seu povo no mínimo dos detalhes. A gente tem que entender quando Deus quer determinar algo sobre a nossa vida. Ah, mas esse povo daquela época era um povo diferente, era um povo, não passava o que nós passamos hoje, é nada, irmão. O povo daquela época, eles não tinham a regalia que nós temos hoje, não. Eles não tinham carro para andar igual nós temos hoje, não. Internet, esses acessos hoje mais fácil, não. Hoje tem tudo aí para você ter acesso, ninguém te proíbe praticamente a nada. A Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 25 do mesmo livro, capítulo 25, versículo 27: e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitante em tendas. Não tinha nada de pessoas aqui diferente, não. Eles eram simples, sim. Principalmente Jacó. Ele era simples, habitante em terras. Buscou sempre estar com Deus, buscou sempre as coisas do Senhor. Jacó foi um homem que sempre buscou a presença de Deus. Quando ele soube daquilo sobre o seu irmão, que ele estava jogando fora uma parte da bênção, da aliança, ali o Esaú, ele mudou totalmente a sua trajetória. Vocês podem observar que a partir dali ele muda o seu trajeto. O pensamento dele ali agora é em fazer um voto com Deus. Inclusive ele faz o voto com Deus, ele planeja ali, ele ora, ele faz uma libação naquele altar. Tudo isso ele faz em prol de Deus, não é em prol de si próprio, não. E quando nós não olhamos isto, nós não entendemos as promessas de Deus. Às vezes promessas de Deus que vai cumprir sobre a vida do nosso irmão, do nosso
irmão que está do nosso lado, às vezes que o pai mesmo já orou e ela cai sobre nós. Às vezes nós achamos que é nós mesmos que já estamos colhendo algo que nós plantou, e não é. Nós estamos colhendo algo que foi plantado lá. Quantas orações o seu pai, o seu parente, o seu irmão, alguém que ama você, tem feito por você? Às vezes nós não paramos para pensar isso, irmão. Às vezes na calada da noite, quando você está dormindo, sempre tem alguém orando por você. Alguém lembrando de você: Senhor, ajuda fulano de tal, Senhor, ajuda o pastor, ajuda o missionário, ajuda fulano, Senhor, abre esta porta, Senhor, faz isso, cura, abre essa porta e esse entendimento, faz isso. Então essa oração, irmão, ela tem tido um efeito, e às vezes nós não temos esse entendimento. Às vezes é a falha nossa de entender isso, e às vezes nós chegamos aqui, pregamos para alguém, já até disse isso aqui várias vezes, e as pessoas que chegam aqui às vezes aceitam Cristo como Salvador, e aí nós pensamos assim: nós ganhamos uma alma para Cristo aqui hoje. De fato nós ganhamos literalmente, mas alguém já semeou a semente antes. Alguém já tinha semeado, ou pelo rádio, ou pela internet, ou pessoalmente, não sei. Alguém já tinha semeado, e aquela semente, ela foi germinada, e ela, com o tempo ela foi brotando, nasceu. E no seu nascimento ali, sofrendo os perrengues da vida, sofrendo os ataques, até ela chegar a dar o momento da frutificação, que é o momento em que a pessoa chega e diz: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Porque a Bíblia diz que a verdade, sendo conhecida, ela liberta. E isto é fato. Conhecendo a verdade, ela mesmo vai libertar as pessoas que estão presas, sem entendimento. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século já cegou o entendimento dos impérios, para que eles não vejam, ou seja, não entendam o poder de Deus, não entendam o que é o projeto de Deus. E se nós observarmos dentro da Bíblia Sagrada, irmão, na área espiritual, o nosso olho ele tem que estar sempre aberto para entender a espiritualidade de Deus, para nós vencermos os embates da vida. Porque literalmente falando, ou literalmente agindo, é fácil, é a nossa força. E quando a nossa força acaba, você fala: daqui não dá mais para ir, porque você sabe que não dá mais mesmo. Mas quando a nossa força vem do espiritual, você pode até dizer: Senhor, eu posso não dar conta, mas eu sei que tu estás comigo. Eu tenho a marca da promessa, eu não desisto. Então o que eu digo aos irmãos esta noite? Irmão, é insistência, é bater na tecla, vamos insistir. Glória a Deus. Não deu certo hoje, mas tem o amanhã. Não deu certo o amanhã, tem o depois. Ou seja, sempre terá um dia após outro, se Cristo não vier buscar a igreja. E se Cristo vir buscar a igreja, eu subirei ao encontro do Senhor. E ali estaremos para sempre com o Senhor, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. E ali eu não vou precisar de mais nada, e nem você. Porque quando nós estivermos na glória com o Senhor, ali nós estaremos descansando nos braços do Senhor. Aí você vai dizer: valeu a pena eu estar aqui, valeu a pena eu sofrer, valeu a pena eu chorar, valeu a pena eu lembrar de alguém, valeu a pena eu ir para os cultos com poucas pessoas, valeu a pena eu enfrentar chuva, vendavais, valeu a pena eu ir aos trancos e barrancos, como tem uma música que diz aí: mas eu estava lá. Aleluia. A minha família estava lá. Eu precisei estar lá, porque a minha família precisa de mim. Glória a Deus. A minha alma almeja Cristo, mas dentro da minha casa alguém precisa de mim. Ele não pode estar, mas a aliança que está em mim, ela é aliançada e ela tem que alcançar a minha família também. Glória a Deus. Como Abraão abençoa aqui Isaac, como Jacó, Esaú, e entre toda a sua família, para ser participante das bênçãos do Senhor. Aonde o Senhor diz: grande será esta nação, tu serás uma bênção. O Senhor está dizendo, irmão, de bênção. Ele não está falando de maldição, ele está falando que será uma bênção. Esta é a promessa de Deus para mim, esta é a promessa de Deus para todos nós. É a promessa de Deus para a nossa casa, é a promessa de Deus para a nossa família. Aleluia. Aonde ele diz que serão benditos os frutos, bendito a nossa casa, bendito tudo o que nós pudermos colocar. Que nós sejamos como José. A Bíblia diz que tudo quanto José colocava a mão prosperava. A Bíblia diz que a prosperidade estava sobre aquele homem. Aleluia. Fala-se de intimidade, fala-se de obediência, fala-se de entendimento. É você que vai a este caminho
Mesmo que você olhe e diga: Senhor, é difícil eu ir, mas se tu está dizendo que é para mim ir, eu vou. Aleluia. O que o Senhor quer que nós entendamos é isso, irmão. Eu sei que tem momentos que é difícil mesmo para nós até virmos para a casa de Deus, como eu frisei no início da mensagem, mas é um motivo que não é possível que alguém vai dizer: não, pastor, está mentindo. Não existe, irmão. Sempre tem que ter um motivo para eu também estar na casa de Deus. Aleluia. Porque motivo para eu não vir para a casa do Senhor tem muitos motivos. Chegou alguém na minha casa, tive que sair com meus filhos, o gás acabou, fulano mandou não sei o que, fulano pediu para me socorrer ele, fulano estava me esperando em tal lugar. E o de Deus nunca tem. Temos que ter um dia para o nosso Deus, irmão. O nosso repouso tem também. Mas o dia do nosso Deus que Ele reserva, temos que ter esse dia também. Porque eu não acredito que todos os dias serão impossibilitados para a gente não vir para a casa de Deus. Porque se a gente for assim, irmão, eu estou falando assim, estou falando da nossa vida, do nosso cotidiano. Se nós olharmos para isso, nós não vemos dia nenhum. Pastor Jean está aqui, mas ele está cansado do trabalho. A vontade dele, ele está em casa. Mas chega em casa, vai ligar a televisão e ver um vídeo de pescaria. Claro, irmão, nós somos seres humanos, estamos vivos, não é? Temos que ver mesmo. Quer que ver o quê? Vamos ver um vídeo lá com a família, brincar, fazer um café, chama o pastor Juarez, vamos tomar café, chama o Murilo, chama não sei mais quem, e vem o povo e faz a festa. Assim que funciona. Mas nós temos os momentos aqui na igreja também. Termina o culto, conversa, temos o domingo aqui com Deus aqui, que faz o café da manhã com todo mundo, e assim vai. Todo mundo participa, né? Temos que ter esse tempo para o Senhor. Então eu falo de compromisso para herdar a promessa de Deus. Mas se nós não fizermos isto aqui, nós não herdaremos a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo que lemos, acho que os irmãos não estavam aqui no início, mas vamos refrisar aqui. Eu falei que nós ia ler até o versículo de número 12, né? Eu vou ler aqui a parte que os irmãos, acho que não. Não, já estava aqui já, né? Já. Ou não, estava não. Já tinha chegado aqui. Mas eu li aqui ainda agora há pouco também. Vamos ler, diz aqui, ó. Versículo 3, né? Nós lemos agora. Vamos ler de novo. Peregrina nesta terra, serei contigo e abençoarei a tua semente, e darei todas essas terras, e confirmarei o juramento ao teu pai Abraão, que foi onde nós voltamos lá atrás. Agora nós vamos ler aqui, o versículo 6, pula aí, 5 aliás. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meus mandados, talvez na sua Bíblia seja mandamentos, guardou meus preceitos e os meus ensinamentos e as minhas leis. Então nós falamos aqui de obediência, né? Está dizendo que, observe que nós estamos falando de Isaac. No versículo 3, nós voltamos no capítulo 12 para falar da herança de promessa do pai. E aqui ele frisa novamente dizendo que Abraão, não é Abraão não, Abraão, nós temos esse momentinho aqui que nós citamos lá atrás, que é Abraão, depois mudou o nome dele de Abraão, né? Aí de Sarai e tal. Aí eu até preguei aqui um dia desses falando sobre isso. E o de Jacó, que também foi mudado para Israel. Deus mudou o nome, né? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aí volta aqui o versículo 6, de quem nós estamos falando, que é de Isaac. E assim habitou Isaac em Gerar, nesta terra aqui, passando dificuldades, como nós acabamos de falar agora há pouco. E o versículo 7 está dizendo assim: perguntando os varões daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer minha mulher. O próprio versículo já disse que Rebeca era muito linda, muito formosa, e ele ficou com medo de dizer que era esposa dele, e pudesse ali até matar ele, né? Vamos matar esse homem, né? Para não ficar com essa mulher, né? Então ele falou assim: eu vou dizer que é minha irmã. Talvez a pessoa podia chegar e dizer assim: mas acabou com Deus com essa mulher aí, né?
tá meio complicado, né? Vamos matar ele que aí cabe problema. Só que ele estava gerando um problema maior, né? Porque se ele estava dizendo que era irmã, quer dizer que não tem compromisso, né? Poderia alguém dizer, ah, é irmã sua? Não, então nós somos cunhado, né? Beleza, chega para cá. Só que aqui, irmão, por observar que aqui não era coisa humana, tinha uma proteção de Deus. O próprio Deus impulsiona o adversário a entender esse segmento aqui, que vocês vão ver aqui na frente, no versículo 8. Aconteceu que, quando esteve ali por muito tempo, não foi da mesma hora, isso aqui já tinha passado um tempinho já. Aí Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava brincando com a sua mulher. Observa aí. Então ele chama ele, no versículo de número 9. Aí ele diz aqui, ó, eis na verdade, ela não é tua irmã, ela é tua mulher. Por que tu disseste isso? Aí é onde ele revela sobre isso. Ah, eu tenho medo de ser a morte, tenho medo de morrer e tal, por isso falei isso. Aí o que ele pensa? Essa mulher tem a proteção de Deus. Esta mulher é de Deus. Então aquilo que é de Deus, irmão, não se toca. Ele próprio deu a ordem dizendo que não podia tocar. Observa aí, nem nela e nem nele. Por quê? Qualquer um que tocasse num dos dois iria morrer. Foi esta a ordem de Abimeleque. Ele está dando a ordem a partir de agora. Ele diz, por que tu me disseste isto antes? Nos versículos mais na frente ele está falando aí a questão. Ele disse, quase que você cria uma situação que não era para ser criada. E se depois você olhar dentro do texto bíblico, que muitas pessoas confundem essas de Isaac com Abraão, que ele fez a mesma coisa com a mulher também. A mesma coisa. Se você olhar aqui, é uma repetição, ou seja, uma reprise. Para quem é fã de novela, sabe que tem uma reprise, né, das novelas aí. Então assim, isso aqui é uma reprise do pai para o filho. Isso aqui aconteceu também com Abraão. Só que lá realmente é minha irmã. Né? Meia irmã, né? É a minha irmã. Já aqui. Só que lá o rei parece, se não me engano não, né? O rei quis ficar com ela, né? Sim, também. No mesmo critério. Só que foi diferente desse aqui. Só que é uma semelhança, né? Igual. Mas muitas pessoas confundem aqui. Realmente dá para confundir porque é sinótico, né? Vamos dizer assim. Do pai para o filho. Aí para você ver, irmão. Deus transferiu tudo do pai. Até esse fato aqui foi transferido, né? Ele sabe fazer a mesma coisa aqui, como de fato o Senhor determinou, porque não foi ele que quis ir, é o Senhor que determinou. Observe aí no início que nós lemos a palavra do Senhor, o anjo do Senhor apareceu dizendo, né, para ele ir para aquela terra aonde ele disser, porque ele fez uma promessa para ele ali, dizendo que cumpriria o juramento feito ao pai dele no capítulo 12 que nós lemos também. E ele diz aqui, ó, então chamou Abimeleque Isaac e diz, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E ele diz, porque eu dizia para que se porventura não morresse por causa dela, ou seja, ele temeu alguém matar ele, né? Ele disse, alguém vai me mata para ficar com ela. E ele disse assim, isto que tu fizeste, facilmente se teria deitado alguém com esse povo, ou com esta mulher, tu teria trazido sobre nós um delito. Ou seja, algo terrível, né? Se alguém chega ali e força a barra, né? Já que ele falou que é irmã dele mesmo, né? É onde ele entra na ação aqui do versículo 11, diz assim, ó, mandou Abimeleque todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão, observa aí, neste varão ou sua mulher, certamente morrerá. Quando a gente, irmão, vai para um lugar que Deus manda ir, que Deus faz uma promessa, que Deus diz assim, eu vou cumprir esta promessa, Deus cumpre. Porque nesse momento aqui que eles estavam passando por esta situação, o versículo 12, que todo mundo leu, que foi o último versículo que nós lemos aqui no texto oficial, o que está dizendo aí? Diz que, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano.
Não foi no ano seguinte não, e nem foi passado muito tempo não. No mesmo ano, ou seja, na mesma época que ele semeou, colheu no mesmo ano sem medidas. Por que que ele colheu sem medidas? O versículo diz que é porque o Senhor abençoava. Então, se o Senhor está abençoando, irmão, não existe crise. Eu vejo muitas pessoas falando: estamos passando um momento que fulano é isso, que fulano era melhor. Irmão, o melhor chama-se Deus. O melhor é Deus. Às vezes a gente tem o direito de exercer a nossa cidadania de político, votar, escolher alguém que nós achamos que é melhor, e a gente deve respeitar a opinião de todos, né? Que seja que ele queira votar, é uma opinião sua, deve ser respeitada. O que a gente não deve fazer é o que foi feito há um tempo atrás: criar um bezerro de ouro e colocar dentro da igreja, pegar um político e endeusar ele dentro da igreja, dizer: esse aqui é o nosso maestro, o nosso Deus. É isso que não pode. A fúria de Deus é sobre a terra. As pessoas só lembram quando está passando a ruína, mas ele não lembra que esquecer o Deus e apoiar alguém. E isso nós não devemos fazer, né? Trocar Deus, pegar Deus e dizer que ele para um canto e para uma pessoa, seja quem ele for, né? A gente tem que entender que Deus está acima de todas as coisas e sob o controle do Senhor, e Ele é o melhor para nós. A Bíblia diz que se o povo que se chama pelo seu nome clamar, humilhar e se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então não tem negócio de fulano e beltrano, não, é nós mesmos. O homem ele é falho, irmão. O homem ele tende a falhar, a falha é humana, isso aí nós temos que entender. Não é porque o homem prometeu isso e aquilo que ele vai cumprir, não. Principalmente pessoas que não têm Deus na vida, que esses políticos, né? Você vê os políticos andam aqui na época, os irmãos pedindo voto e aquele negócio, os irmãos conhecem o irmão fulano. Cadê que eles vêm aqui outro dia? Não vem. Depois que passou a polícia, não viu nenhum vindo aqui, nem agradecer. Nenhum. Por mais simples que seja, irmão, tirou poucos votos. Cadê? Não veio nenhum dizer assim: ó, irmão, eu sou aqui da região, eu tirei 600 votos, precisava de uns 2.000 para me eleger, mas eu quero aqui agradecer os irmãos. Cadê? E prova, irmão, que eles não têm interesse nenhum por você. E às vezes os irmãos brigando, gritando, rasgando, brigando com a família. Há um relato que eles fizeram uma pesquisa de uns 4, 5 anos para trás aí, e que as famílias se desmembraram por causa de política, irmão. Isso é muito feio. Isso é muito chato, isso aí. Os irmãos de sangue, eu digo lá na minha família mesmo, na minha irmã lá, rachou pra gente. Agora que normalizou de novo, saiu da bolha, o diabo saiu e Deus entrou no meio. Graças a Deus. Então não existe, irmão, esta possibilidade de nós deixarmos o inimigo reinar. Nós temos que quebrar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa e que ela não foi gerada de agora. Essa promessa ela é muito tempos atrás e ela tem que se cumprir na nossa geração. E se nós não abrirmos os olhos, não entendermos aquilo que Deus proporciona para nós, nós acabamos fazendo isso. E aí fica as pessoas brigando, outros endeusando, e fica polarizado. E realmente está polarizado, irmão. Tem pessoas que têm até medo de dizer que ele apoia, com medo de apanhar, e realmente é difícil. Eu até aconselho os irmãos, se alguém perguntar, se alguém votou, meu irmão, nem lembro quem eu votei, irmão. Eu acho que eu não lembro não, eu sei que eu votei lá, não lembro. Porque as pessoas hoje, eles querem te obrigar. Se você não votar naquele que ele pensa que é, acabou, né? Porque eu penso uma coisa, você pensa outra, mas não é eu que determino, e nem é você, é a maioria. Se a maioria foi assim, não. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelo governante que está lá, seja ele quem for, né? Nós não devemos chegar e rebagaçar nada, não é orar. Foi eleito, foi, vamos orar por esse que foi eleito aqui. Nós queríamos fulano de tal, mas foi fulano que foi eleito aqui em Aparecida para prefeito, é ele, vamos orar para ele, para Deus abençoar, né? Para a nossa cidade, né? Olha os mapas aí. É época de isso aqui já está roçado, né? Então isso aí é um benefício que a população precisa. Isso aqui para quem dirige, eu digo assim, os irmãos dirigem sabem, quem dirige sabe, isso aqui é muito, você vai chegando num lugar, às vezes você
não vê, é muito perigoso. Então, assim, é um dos problemas que tem na cidade, social, fácil de resolver no meio urbano, e que depende de política. Nós não vivemos sem política também não, mas nós não devemos endeusar não. Nós fizemos o nosso momento lá de cidadão e pronto, mas a nossa compromisso aqui é com Deus, a palavra aqui é do Senhor. Tem esse negócio de nós fazer política no púlpito, né? Graças a Deus aqui nós não se adaptamos com esse tipo de situação, né? Nós exercemos o nosso papel de cidadania, de cidadão normal, mas não fazemos isto. O versículo 13 do 26 diz aí, ó, que o Senhor abençoava, né, e tal, né? Aí o versículo 13 está dizendo assim, ó, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, vacas, muitas gentes de serviços, de maneira que os filisteus o invejavam. Para quem chegou num momento difícil, né, de escassez, de fome, guerra, para estar nesse momento aqui, só Deus. Por quê? Porque Deus abençoava. Como eu frisei agora há pouco sobre José, a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, prosperava. Tudo que ele colocava as suas mãos ali, vinha a prosperidade de Deus. Porque o andar com Deus, irmão, é diferente. E quando nós temos esse entendimento e esta obediência, o Senhor faz algo acontecer sobre a nossa vida. E eu digo isso porque o Senhor tem feito algo sobre a minha vida que eu não sei nem explicar. Estava até fazendo as contas lá em casa de mais minha esposa, né? Nós arrumando o carro aí, eu falei, já gastamos 1.000 e pouco nesse carro aí. E dinheiro que dava para ter arrumado outro, nem precisava desse tanto dinheiro. Mas Deus sabe de todas essas coisas, irmão. Que eu preciso também desse carro para trabalhar. E aí, fazendo as contas lá do pinga-pinga, por isso que a gente fala aquele negócio né? Vai pingando, realmente e enche um balde, né? Você deixa uma torneira ali pingando ali e enche um balde. Eu lembro que minha sogra lá no Tocantins não tinha água encanada, mas tinha um medidor lá que ficava vazando. E ela colocava uns baldes lá para encher, rapaz. E era enchendo um e botando no outro e enchia, rapaz. E a água era usada de lá, né? Eu lembro disso. A água da rua tinha um vazamento lá que ninguém tirava. Acho que foi até Deus que permitiu, mas ninguém tirava, porque era o prover da minha sogra ali. E ali era água para beber, para lavar roupa, aí era muita água. Enchia um balde, enchia outro, aí quando estava tudo cheio, deixava lá fora de noite. Quando era de manhã, chegava lá, os baldes tudo cheio de água. E é só baldeando e enchendo, né? Então aquele pinga-pinga, igual nós estamos falando do carro ali, tira sempre ali, sempre lá, eu penso que não, R$1.000 foi embora, né? Mas não tinha ele todo, né, irmão? A questão é essa. Assim é nós na casa de Deus. Nós não se enche de uma vez não, mas cada dia que nós vem, nós enche um pouquinho, né? Nós vemos aqui no podia assim, pegou aqui um 10% de unção aqui, tá bom já, né? Já está equilibrado, já dá para dar uma mandada. Sexta-feira nós vem, pega mais outra porcentagem. Domingo nós vem, acaba de dar aquela completa, né? A semana ficou cheia, né? Completou. Então abastecido para a semana que vem. Assim é a obra de Deus, assim é a obra do Senhor. Nós temos que fazer assim, né? E entender que as bênçãos do Senhor, elas são transferidas, elas são repassadas. E a sua casa, ela é algo de bênção devido a você. A minha casa, a sua casa é devido a você. Dia desse meu esposo mesmo falou aqui, até não quis falar no culto, irmão, não é que eu não quisesse falar, é pelo tempo mesmo, já que já estava em cima do horário, e por irmão pregar, e o irmão ia cantar também, e ia tomar muito tempo. Por isso eu não quis. Mas minha esposa já tinha falado que tinha que ter falado. Do livramento do meu filho tem uma moto nova desse ano, e do ano passado, né? Não é desse ano mesmo. E foi Deus que pôs a mão, porque a outra moto lá, pastor, virou uma bagaceira dele, só quebrou o farol, assim. Mas como esse negócio de concessionário não tem, que eles falam que eles querem lá, né? Aí eles falaram que tem que pôr tudo original, a carenagem, não sei, e o farol da moto dele lá, só o farol é 2.000. E ele paga seguro, aí se acionou o seguro, e aí vai arrumar 2 motos. Mas eu não estou falando aqui sobre moto, não, estou falando aqui sobre a vida dele, ele não precisa de um arranhão. Glória a Deus. Um arranhão. Porque ele bateu e ele disse que o rapaz caiu do outro lado, rolando, e a moto do cara detonou. E Deus permitiu ali que ele não tivesse nenhum arranhão. Porque Deus sabe, irmão, ali da nossa necessidade, da nossa oração, do nosso momento, né?
E a gente tem orado aqui para nossas famílias, apresentado nossa casa, na mão de Deus. O Senhor tem feito isso, isso é muito bom, isso é importante. Eu também, um dia desse, eu estava andando de ônibus esses dias, né? Eu tenho até a carteirinha aqui do ônibus, eu sou passageiro também. Aí eu estava andando de ônibus esses dias, o ônibus fechou a porta comigo também, no mesmo lugar da minha esposa, só que a diferença é que eu fechou com eu já meio dentro ainda, né? E eu, opa, aí ele abriu a porta, aí eu desci, aí eu falei para ele, rapaz, você tem que ter um pouquinho de cuidado, devia ele ter falado, mas já falei, né? Aí ele fez assim ainda, eu falei, tá bom. Muito motorista novo aprendendo, né, irmão? E a gente tem que ter cuidado, por exemplo, dar dica para os irmãos, quando for descer, o irmão desce e já fala, vou descer aqui, porque às vezes o motorista acha que você já desceu e fecha a porta, porque tem a escala para cumprir, né? Mas isso também é livramento, irmão, porque se você, igual a minha esposa, o negócio da minha esposa, que ela foi arrastada, né? Já estava com a parte lá de fora e o ônibus andando, né? E abriu a porta com o ônibus em movimento. Então o Senhor tem dado livramento aí pra gente. Um dia desse eu tive um livramento também no serviço, mexendo com parte elétrica, e aí eu fui lá e desliguei o medidor. Estava mexendo no fio lá e tal, e eu comprei uma canetinha, uma que você põe aquela bipa, né? Aí eu levei a canetinha lá pra cima lá. O velho passou lá e ligou. E eu agarrado na caixa d'água assim, sabe? Com a mão na caixa d'água, eu digo, vou pegar a canetinha, vou colocar aqui. Quando eu coloquei a canetinha, ela eu falei, tá errado, eu desliguei o negócio lá, não pode dar energia aqui. Peguei e disse, quando cheguei lá, o medidor ligado, perguntei ele, não, eu liguei aqui porque eu estava sem energia. Eu falei, não, moço, não pode ligar aqui não, eu estou mexendo na energia ali em cima. Tudo molhado, tinha acabado de chover, eu agarrado no pé da caixa d'água, passou, pegar no fio, nada trocado, tá, ué. Né? Um livramento de Deus, né, para a minha vida também. Então, assim, as promessas de Deus, ela prossegue na nossa vida. Eu quero aqui finalizar esta palavra. Eu quero que você grave esse versículo aí de número 12. Que Isaac semeou na mesma terra, naquele mesmo ano, né, e colheu sem medidas, porque o Senhor abençoava. Eu quero que você guarde esse versículo aí. Né, que o Senhor abençoou Isaac, aonde ele semeou nesta terra no mesmo ano e colheu sem medidas. E mais na frente vocês já viram aí os versículos dizendo sobre a grandeza de Deus na vida deste homem. Isto é, quando nós buscamos estar na presença de Deus, buscamos estar obedecendo aquilo que o Senhor determina para nós. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que vieram e a oportunidade que foi dada a mim, né, de estar aqui esta noite. Quero pedir aqui o pastor Jean para vir dar os avisos também, né, e fazer a oração final.